Queridos, hoje o tema é um tema que mais pega ser humano no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, nós vamos tratar de um assunto super interessante. 9954-4329. 9954-4329. Está aí para vocês. O número que eu tenho é o meu segundo número, tá fixado nos comentários, caso vocês queiram enviar alguma mensagem em algum momento, alguma pergunta que vocês queiram que seja mais anônima, tá bom? Só cumprimentar as pessoas, vamos lá. Nica, boa noite, dai luz e paz ao seu coração, gratidão pela presença. Lilian, Rica, Nica, perdão. Dedé, Laís, Mônica, querida, boa noite, luz e paz ao seu coração. Karina Fernandes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa oportunidade de conversarmos sobre algo que nos assola, um estado de alma que muitos de nós, se não estamos, já vivemos ou viveremos, não é? O tema de hoje é ansiedade, as suas manifestações e as suas soluções possíveis. Já vou deixar claro para vocês, queridos e queridas, que não tem receitinha de bolo. Eu fico triste quando eu entro em contato nas redes sociais, perdão, com informações que a gente vê assim: você está ansioso, você está ansiosa, controle os seus pensamentos. Pense positivo, respire, tudo ficará bem. Eu penso que quem escreve umas coisas assim não passou pela ansiedade. Eu tenho um quadro de ansiedade. Quando eu escuto isso, dá vontade de mandar a pessoa, né? Da onde o ansioso vai conseguir pensar positivo quando está no estado de ansiedade? Da onde a gente vai conseguir só respirar para conseguir mudar o estado de ansiedade? Então, sim, a respiração faz parte de várias técnicas que a gente pode usar numa tentativa de amenizar a ansiedade. Mas eu vou ser muito sincera, eu não conheço nada que diante de uma grande crise tire a pessoa da crise de ansiedade e a coloque no estado de equilíbrio, um estado zen, um estado espiritualmente superior. Não é assim, tá? Então, olha, papo psi, amores, é para quem está disposto a ver como é que a vida é de verdade, tá bom? Preciso agradecer a todos vocês. Nós batemos essa semana 3.900 seguidores. Que delícia, para nós é uma conquista. E já fica aqui o meu pedido carinhoso de que vocês enviem no aviãozinho que tem aí do lado direito, se não me engano, envie para aquela pessoa que você sabe que é ansioso, que é ansiosa e que poderá se beneficiar dessa live. Bem como eu solicito que vocês, por gentileza, se for possível, compartilhem depois com outras pessoas. O material do Instagram tá um must. E não é falsa modéstia, não. É falar assim, tá bom mesmo, tá lindo. Toda semana eu tenho muitos directs, muitas mensagens no WhatsApp. Algumas a gente posta lá nos depoimentos para vocês, das pessoas dizendo, nossa, me ajudou. A live da semana passada, uma despedida, um exemplo de despedida com a Milene, ajudou muita gente. As pessoas me dando um retorno, eu entendi o que eu precisava fazer, eu fiz isso e não sabia que era isso que eu tinha feito. Então, assim, gente, gratidão imensa, porque é uma resposta não só ao meu trabalho, mas as minhas preces de que eu consiga fazer a minha obra nesse mundo. Então, gratidão a todos vocês. Vamos lá. Eu não fiquei ansiosa para a live de hoje, mas eu fiquei preocupada. E deixa eu desabafar com vocês por quê. Eu tenho aqui na minha frente 225 slides, que é de um seminário que eu e o Dr. Gabriel Ricaldoni
Demos lá em Oliveira, que a gente abordou o tema depressão e ansiedade sobre a luz do espírito imortal. E foi um seminário espetacular, durou 2 tardes enormes, assim, tipo de 2 até às 6, 7 da noite, se não me engano. E a gente conseguiu pontuar muitos tópicos. A Carlinha, minha secretária, já subiu para o YouTube a primeira parte desse seminário. Então, ó, quem quiser aprender um pouco mais, ela está colocando em partes, porque são 4 horas, né? Nenhum ansioso dá conta de tanto tempo, né, gente? Então, a gente está colocando desmembrado para que vocês possam ter acesso devagar. Ela está fazendo toda a edição para que vocês tenham esse material de uma forma mais apurada. Quando eu olhei hoje os slides, que eu dei uma olhadinha para conversar com vocês, eu queria muito passar os slides para vocês, mas a plataforma do Instagram ainda não tem essa ferramenta, não dá para ficar compartilhando ainda. Seria possível, talvez, se eu fosse para o YouTube, mas não tem como levar todos vocês para lá, ainda é um trabalho, uma manobra que nós ainda não damos conta. Então eu vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência, porque não tem como eu tratar a ansiedade da forma como vocês merecem, que é saindo da superficialidade e aprofundando nessa grande dor, porque a ansiedade é uma dor na alma e que reflete no corpo. Não tem como eu tratar esse assunto com vocês sem que eu aprofunde em temas. E aqui, quando eu falo aprofundar em temas, queridos, eu estou falando assim, às vezes de ler uma lista de sintomas, é uma lista mesmo. E aí, eu já vou adiantar. Tem gente que vai falar assim, nossa senhora, eu sou ansiosa. Ai, meu Deus, eu sou ansioso. Entendam, existe um estado não patológico de ansiedade. O que é isso? Não patológico quer dizer não doentio, não de um transtorno. Um estado que eu vou chamar de normal, que todo mundo pode ter e que tem ao longo da vida e que não desequilibra a pessoa. Que estado de ansiedade é esse? Vou trazer exemplo para que vocês percebam. Uma mãe grávida, não ansiosa, tá? Ainda não cheguei numa pessoa ansiosa. Mas digamos que uma mulher que esteja grávida, chega uma hora que ela fala assim, eu tô doida para ver o meu neném. Será que tem o pezinho do pai? Será que tem o meu nariz? Será que tem isso? Sabe essa coisa gostosa? Isso a gente vai chamar de ansiedade. Vou chamar de uma ansiedade positiva. Uma noiva no dia do casamento. Ai, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou entrar? Aquela tremedeira, aquela coisa gostosa. É uma ansiedade boa. O primeiro encontro, que a pessoa tem aquelas emoções no corpo, frio na barriga, a bochecha que fica rosadinho, a perda da fala, aquela ansiedade é natural. Primeiro dia de emprego novo, sabe? Tem uma pessoa aqui que eu preciso citar. A Daiane é minha vizinha e ela é da linha gourmet. Ela faz uns doces deliciosos. Fica aqui, a Diane é a minha vizinha e faz uns doces deliciosos. Outro dia eu solicitei a ela assim, eu não gosto de coisa muito doce. Eu falei, escuta, dá para fazer a parte de fora da barra de chocolate meio amargo e o tempero lá, o recheio, você coloca para mim de Nutella? Ela fez do jeito que eu queria e que ficou delicioso. Se eu perguntar para ela assim, quando veio entregar aqui na minha porteira, tinha um coraçãozinho acelerado? Tinha uma sensação assim, ai, será que eles vão gostar? Coloca para mim, Diane, se você puder, se você teve essa sensação. E aí eu vou esperar a resposta dela, mas já vou adiantar assim. Se ela teve essa sensação, gente, eu estou falando aqui de uma ansiedade positiva. Aquela ansiedade que diz o seguinte, diante de uma expectativa, de algo que eu batalhei para conquistar, eu tenho um sonho, e eu tenho medo da frustração, e eu quero ver a resposta, e eu quero chegar nesse tempo. Isso é uma ansiedade positiva. Conseguiram entender até aí? Um homem, por exemplo, que esteja diante de uma possibilidade de uma promoção no emprego, ou de mudar de serviço, ou do nascimento de um filho, ou de receber a mulher amada numa noite calorosa. É natural.
Ela respondeu? Me ajuda. Sim, ela teve ansiedade, viu? Ó, tava uma delícia, viu, minha linda? Pode respirar agora. Então, olha, numa entrega de um chocolate, um encontro amoroso, o nascimento de um filho, um emprego novo, estes momentos que revelam uma expectativa, um sonho, é natural a ansiedade, ok? Da onde vem a ansiedade, Gisele? Nossa, lá do tempo das cavernas, gente. Vamos pensar? Os nossos ancestrais primeiros, aquele povo lá de trás, de não sei quantos milhões de anos, sabe? Aquele povo que o cabelo era todo assim, não tinha protetor solar, que os homens, né, eram um pouquinho mais brutos do que são hoje. Aquela época que tinha que sair das cavernas, caçar e voltar para casa. Ok? Qual que era a chance de morrer num ataque? Enorme. Não só em função de uma, vou chamar de tribo aqui, tá? Mas dos rivais, mas de um animal que fosse muito mais forte em força física e que pudesse comer esse homem. Vocês entendem isso? Ok? Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que esse ser humano, quando precisava sair para caçar, ele precisava ter um instinto de lutar ou fugir. E tem um terceiro instinto, paralisar. Então, suponhamos, saiu para caçar, o homem ou a mulher, não importa. Se deparou numa situação em que ele precisava correr, senão ele seria pego por um guepardo, um leão, alguma coisa assim. Pernas para quem te quero. Neste momento, esse cérebro humano criou a condição de jogar em todo o corpo, principalmente na questão muscular. Então, retira o sangue do estômago, daí quando estamos ansiosos, temos um frio na barriga. O frio na barriga quer dizer que muito da circulação sanguínea que precisa fazer com que o sistema digestório apareça, o sangue, a pedido do cérebro, é retirado e ele vai mais para as pernas, para os pés e para os braços, para lutar e para fugir. Tudo bem até aí? Ou, se não lutava, fugia. Ou ficava paralisado. Sabe aquela situação assim? A Eliane perguntou para a síndrome o que fazer. Qual síndrome? Se é o transtorno da ansiedade, calma, segura sua ansiedade que eu vou chegar lá. Tô só na introdução do assunto. São só 200 slides para compartilhar com vocês. Claro que não vai ser tudo, né, gente? A gente vai ter que fazer parte 1, parte 2, talvez parte 3. Mas respirem, gente, respirem, que a gente precisa, eu preciso fazer uma live pensando. Tem gente que se enganou com ansiedade a vida inteira. Tem gente que chama qualquer coisa de ansiedade. Tem gente que tem ansiedade e não identificou. E tem gente que não é ansioso e acha que é. Então, eu tenho que fazer um início, meio e fim para contemplar todo mundo. Então, Eliane, quero muito te contemplar. Escreve para mim que síndrome que é. Se eu não conseguir te ajudar hoje, Flor, prometo que numa próxima live nas sequenciais, tá bom? E já podem pensar nas perguntas sobre ansiedade e a gente vai dar conta. Então, vou voltar lá no homem da época das cavernas. O que a gente precisa pensar? Então, esse homem, ou ele precisava lutar, ou ele precisava fugir, ou ele precisava ficar paralisado para que aquele algoz, aquele bicho achasse que ele já tivesse morto, ok? Super normal, gente, naquela época das cavernas. Daí, então, a nossa genética conseguir perceber os nossos cromossomos, os nossos DNAs, o nosso sistema neuronal, o nosso cérebro, ele é feito para sobrevivência. E aí, então, nós temos gatilhos orgânicos diante de situações que gerariam ansiedade para sobrevivência. Mecanismo de sobrevivência, mecanismo de defesa. Tranquilo até aí? Ótimo. Aí, o que aconteceu? Nós viemos evoluindo. E hoje, o que mais caracteriza a ansiedade? Aquele ancestral, bem primevo, que tinha um bicho na sua frente, ele tinha um risco real? Sim, ok? Uma pessoa que migra da ansiedade positiva e ela vai para uma ansiedade negativa, o que na verdade ela fez? O medo nem sempre é real. O medo não é invenção.
para começar, não é frescura, não é chilique. O medo aí, ele é real para o ansioso. Ele não é real para o mundo da factualidade, para o mundo real que todo mundo vê, ok? Mas dentro desta pessoa, esse medo existe. Como é que isso acontece no nosso mundo moderno ou pós-moderno? Tem autores aí que vão divergir aí nesse nome, tá? É assim, eu preciso hoje dar conta de uma quantidade de informações que até séculos atrás as pessoas davam conta em uma vida. Um jornal hoje, para quem se lembra do jornal impresso, hoje é tudo muito digital. Quando eu pego um jornal de 20 páginas, eu tenho um jornal de 20 páginas para ler numa manhã. Tem gente que ainda tem esse hábito, né? Então, numa manhã, leu 20 páginas, ok? Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, aquela informação que é possível se encontrar em 20 páginas de um jornal era informação de uma vida de um ser humano. Hoje nós temos uma avalanche de informações. Todo mundo aqui que está me vendo sabe. Enquanto você está aqui nessa live ao vivo comigo, o seu Instagram está bombando de coisas chegando, de um monte de gente entrando online, o seu telefone toca, o seu WhatsApp chega mensagens, o Facebook está cheio o tempo inteiro. Então, hoje nós temos um excesso de informação e uma carência de conhecimento. Vou trazer aqui, ok? Eu sou uma pessoa gabaritada para falar de ansiedade. Por quê? Porque eu tenho 17 anos de clínica, porque eu tenho formação em psicologia, eu tenho a formação em ciências sociais, eu atendo pessoas o dia inteiro, eu faço uma pós em logoterapia, eu já estudei naturopatia, constelação familiar, então eu estou na minha área. Eu passo para vocês informação e conhecimento. Mas tem, suponhamos, 1000 pessoas que vão assistir a minha live, vão pegar as principais informações e vão fazer as suas lives. E são pessoas que não estão na área da saúde, nem sequer estudam pessoas. Elas vão passar conhecimento. Estão entendendo? E nós somos bombardeados de conhecimento o tempo inteiro. Mas não só isso. Tem algo hoje em dia, reconectando, tem algo hoje em dia que manda nas nossas vidas. Eu vou mostrar para vocês uma peça que é maravilhosa, maravilhosa. Eu vou conseguir mostrar para vocês, através dessa peça, o que manda nas nossas vidas se nós não damos conta. Se a gente não para pensar, se a gente não reflete e se a gente ainda não se deu conta disso. Vejam, essa peça é linda, gente. Olha. Conseguiram perceber? Esse é bonitão, olha. Ele imita um livro. Esse eu ganhei de presente de uma pessoa. Lindíssimo, não é? Manda na nossa vida o relógio. Vocês acreditam? O Senhor Tempo manda em nossas vidas. Gisele, me explica melhor como é que o tempo manda na minha vida. Amor, você tem hora para acordar? É o telefone que te acorda ou o despertador? Ou você acorda assim, ai que delícia, que horas devem ser? Mentira! Quando a gente consegue esse final de semana, a gente fala, ah, meu Deus, aconteceu algo extraordinário. Quem tem filho então sabe, né? A gente, né? Vamos tocar pra frente. E aí, você tem hora para pegar serviço? Você tem hora para sair do serviço? Você tem hora para chegar numa festa e para sair de uma festa? E não é só isso. Quer saber como é que o tempo manda? Você tem uma quantidade X de tarefa para você dar conta naquele dia? Você acorda o dia com a sua agenda psíquica. Agenda psíquica, assim, o seu calendário que está dentro da sua mente está lotado. Hoje eu tenho que fazer isso, fazer... Gente, não se assustem. Não é só quem está nas multinacionais que lida com o tempo assim, não. Eu atendo donas de casa... Toma, Carlinha, o nosso tempo. Eu atendo donas de casa que falam assim, não, deixa eu te contar. Hoje eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar tal coisa dentro de casa, porque amanhã eu tenho que passar. Mas hoje eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer tal coisa para o final de semana para poder adiantar. E ela vai falando. Quando não é assim, só donas de casa, trabalha-se fora, tem que dar conta da tarefa da empresa ou do serviço, da tarefa de casa. Não é isso? Mais acompanhar filho, mais acompanhar marido. Uma agenda lotada. Como é que nós estamos vivendo? E não é só isso não.
Os homens trabalham muito e aí a gente vê uma agenda assim. Não, porque segunda eu vou pro futebol, terça-feira eu vou pro baralho. Quarta-feira eu tenho que passar no bar para ver os amigos. Quando é quinta-feira eu tenho que ficar em casa e jantar com a esposa, porque senão ela reclama. Quando é... Nós estamos, então, numa agenda, seja para lazer, seja para trabalho, seja para convívio, superlotadas. E, Carlinha, me empresta o seu telefone. O tempo inteiro, como é que a gente tá? Assim, ó. Ai, não consigo. Semana eu vou pescar? É isso? Tá na agenda dos homens do interior aqui de Itaguari. Essa semana eu vou pescar, tá bom? E a gente tá o tempo inteiro assim, ó. Não é? Não é assim que a gente tem sido? Essa nossa relação com o tempo é uma relação que dentro dos estudos mais ligados às ciências sociais, ligados à psicanálise, ligado às teorias humanas, tenta justificar muitas vezes como uma base para o grande sofrimento que nós vivemos. Por que que eu digo grande sofrimento? Amor, o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Campeão mundial. E ó, não sou pessimista, tá? Eu sou otimista mesmo, tanto que quando eu começo a ficar pessimista, minha ansiedade está me pegando, porque sim, eu sofro de transtorno de ansiedade. E eu sofro de transtorno de ansiedade acoplado ao TDAH. Eu sou hiperativo. Vocês imaginam então como é que é isso aqui dentro? Então eu sinto, eu sei do que eu estou falando para vocês nessa live. Mas aí o que a gente precisa avaliar sobre isso? Vamos voltar na questão então do tempo. Antigamente o tempo não era marcado como hoje. Antigamente, vamos voltar na cidadezinha do interior, a gente que está aqui em Minas Gerais, pracinha, gente passeando ao final de semana, no final de semana ao redor da pracinha. Sabem o que marcava o tempo? Alguém aqui consegue chutar? O que marcava o tempo há 150 anos atrás nas cidades de interior? Quero ver se alguém consegue. Carlinha falou do sol. Enquanto vou ver se vocês conseguem, antes desse tempo, em que alguma coisa aí que vocês vão tentar chutar para mim, marcava o tempo de vida, o sol antes, na sociedade agrária, marcava o tempo de vida. É antes, Carlinha. Parabéns. O que a gente pode pensar daquele povo lá de antigamente? Wanda, tá na mesma... O sino, Kátia. Isso mesmo, o sino da igreja. Então, ó, Carlinha e Wanda, vou chegar no sol daqui a pouquinho. Eu vou caminhar só um pouquinho para trás. Só um pouquinho, tá bom? Olha só. Há 200 anos atrás, era o ritmo da igreja com o seu sino que dava o tom, a melodia, a cor para as pessoas viverem. Então, o sino batia para dizer que alguém tinha morrido. O sino batia para dizer que era 6 da manhã, 9 da manhã, hora da missa da noite, para recolher. E era aquela vida mais tranquila em que se trabalhava durante a semana, ia-se à igreja no final de semana, estava-se em família depois e já se preparava para segunda-feira. Então, sim, amores, era um ritmo muito, muito menos frenético do que é hoje. Trabalhava-se muito. Não estou dizendo que não se trabalhava muito, tá bom? O que eu estou dizendo é a pressão era menor, tá bom? E antes disso, da questão do sino da igreja, a Wanda e a Carlinha acertaram. Era o sol, era aquela sociedade agrária de falar assim, estamos em tempo de plantar o quê? Mas não só isso, nessa singeleza tão gostosa, era assim, olha, amanheceu, acordava-se, dormia-se com as galinhas. Daí é que vem aquele ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Ok, valia para essa época, tá, gente? Hoje a pessoa aqui, a Gisele Miranda, atende até 11 da noite. De 4 da tarde até 11 da noite. Vê lá que eu vou acordar com as galinhas. Mentira! 5 horas da manhã eu tô fazendo meia-noite. Quem viu os stories hoje, que eu quis compartilhar uma das nossas jabuticabeiras em flor, viu que a garganta estava ainda se aquecendo. Então hoje o nosso ritmo invadiu a noite. O que, já vou deixar uma dica, vem e piora a nossa ansiedade. Porque se a gente dorme tarde, a gente não produz melatonina direito, a gente não descansa, o círculo circadiano
que é de uma, eu posso dizer, de um equilíbrio, de uma homeostase do corpo, começa a ficar assim, meio capenga como as engrenagens de um relógio. Mas naquela época, acordava-se com as galinhas, ou seja, 4 horas da manhã o povo estava acordando. Meu marido tem um DNA desse povo, né, amor? Ele dorme às 8, acorda 4h30. E se ele tá com insônia, porque a criatura também é ansiosa, ele acorda 3h30. Gente, vocês imaginam o sofrimento que eu tenho. Tem dia que é 3h30, ele tá levantando da cama, eu falo, Silvio Luiz, pelo amor de Deus, agora a gente tem uns acordos, né? Vocês sabem que relacionamento só funciona com acordo, né? E aí, vejam, eu chego no quarto para dormir 11 da noite. Ele já dormiu 8, 9, 10, 11. Ele tá na meia-noite dele. E eu tô chegando para tirar a maquiagem, para descansar um pouquinho. E a cabeça tá assim, Atendi, assim, casos dificílimos até 10h40. Então, até que a cabeça tranquiliza para dormir, chega meia-noite. Então, eu chego em silêncio para dormir, ele sai em silêncio de manhã. Aí tem algo que a gente pode chamar de um casamento que caminha para um equilíbrio. Concordam comigo? Então, fica a dica. Será que parte da sua ansiedade não tem a ver com o seu trabalho? Com o tipo de trabalho que você exerce? Mas ainda não terminei, vamos voltar lá. Acordavam às 4 da manhã. Gente, eu tô amando os coraçõezinhos hoje. E acho que não é o Rafael que tá aqui, o meu sobrinho, com o dedinho nervoso dele. Deixa eu fazer um agradecimento em parte. Quando vocês ficam clicando no coraçãozinho, o Instagram entende que é um assunto importante. Isso quer dizer que vai chegar para mais pessoas a notificação de que eu estou tendo uma live. Alguém, ou que se não me conhece, né, Gisele Miranda, ansiedade. Então, quando vocês colocam no coraçãozinho, ou quando vocês vão no aviãozinho aí embaixo e mandam para as pessoas, olha, isso é importante. A plataforma do Instagram entende que é algo que vale a pena ser compartilhado. Eu entendo que quando vocês fazem isso por mim, é como se vocês estivessem retribuindo o que eu faço por vocês. Então, eu agradeço, tá bom? 4 horas da manhã, almoçava-se 10h30, 11 horas, na roça. Até antes, ó, 9h30, 9 horas, almoçava-se. Café, às vezes, era o meio-dia. Café da tarde, meio-dia? Café de meio-dia. Café de meio-dia, sinal que já tinha almoçado às 9, 10 horas da manhã. Aí que horas voltava? Voltava cedinho, voltava antes do sol se pôr. Então nós tínhamos na sociedade agrária uma vida de acordo com os nossos corpos biológicos desde a era das cavernas. Estão me entendendo? Gisele, para que eu tenho que saber disso? Amor, se você não sabe a história da sua raça, raça humana, como é que você vai conseguir entender o que você tem? O seu corpo é herança de muita evolução. Você precisa entender que você está num corpo físico e que ele tem situações que sim, tem a ver com seus antepassados. Agora preste atenção em algo que atrapalhou nessa questão sobre ansiedade. Algo chamado luz. Luz elétrica. Sim, ó, um exemplo. Para que essa live fique bonita para vocês, eu tenho uma luz aqui em cima. Eu tenho 2 lâmpadas. Como é que chama isso aqui, amor? 2 lâmpadas aqui. Eu tenho mais 4 no teto. Então, vocês entendem. Aqui é uma luz fortíssima o tempo inteiro. Para que a imagem chegue para vocês do jeito que vocês merecem. E ainda vamos ter ajustes com o tempo. Só que não é só isso. Nós temos a luz do celular, a luz do computador. Nós ficamos o tempo inteiro na luz do nosso telefone, na luz da televisão. E, gente, quando eu falo luz, eu estou dizendo para vocês o seguinte: o corpo humano precisa de uma completa escuridão para a produção de melatonina e outras substâncias, incluindo neurotransmissores que regulam o seu cérebro. Gisele, isso quer dizer o quê? Você quer ter tesão pelo seu companheiro, pela sua companheira? Você quer ter bem-estar para viver? Você quer ter a sensação de alegria? Tem gente que coloca um coração desse tamanho nessa hora, eu adoro. Você quer a sensação de que vale a pena viver? Você precisa de todas essas substâncias. E se você, sem que saiba, bloqueia o seu corpo dessas produções, isso vai caindo com o tempo. Um exemplo simples: para dormir, o seu quarto tem que ser na completa escuridão. Gisele, aquela luzinha de LED vermelha do aparelho de DVD que eu ainda tenho.
Pode não. E aquela luzinha vermelha, Gisele, da televisão que eu tenho no quarto? Pode não, amor. E o quarto do meu filho, da minha filha, que tem aquele abajur levinho, levinho, pelo amor de Deus, tira. Até para sua criança produzir GH direito e crescer. Ai, gente, eu conheço gente de 50 anos assim. Não, a luz do corredor tem que ficar um pouquinho acesa, porque eu tenho medo. Ai, que tristeza, não está produzindo o que precisa. Vocês estão entendendo? O corpo humano é feito para trabalhar de dia de uma forma, de noite de outra forma. O que se fabrica de noite é usado de dia. É como se a noite alimentasse o nosso dia. Se você, então, fez qualquer coisa dessas aqui que eu já mencionei e que tira a completa escuridão, você está impedindo o seu corpo de relaxar. Ai, querem saber o que acontece? E está associado muito à ansiedade? Perda de memória. E uma incapacidade crescente de transformar memória de curto prazo em memória de longo prazo. E aí vou voltar na correria do dia, ok? Para que vocês entendam. Então, ó, para fechar. Hoje tô com sede. Tem um monte de pergunta, é isso? Aí se tem um monte de perguntas, vocês vão anotando, por favor. O que a gente... a cidade dela ainda com sino, que delícia. Gostoso deve ser viver lá. Dai, né? A badalada do sino da igreja. Gente, eu não vou acompanhar agora. Anotem para mim, por favor, o que for mais importante, senão eu vou deixar as pessoas esperando a informação que é importante. Eu prometo a vocês... eu prometo a vocês que eu vou responder as perguntas depois, tá bom, queridos? Então, eu vou voltar aqui na questão da luminosidade, então. Então, se você é um ser humano que você tem qualquer tipo de luz, prestem atenção. Eu durmo num quarto, eu moro em prédio, né? Vamos supor, muitas pessoas moram em prédio. E aí, a janela tá quase pareada com a janela do vizinho. Se a luz do vizinho estiver acesa, o seu cérebro vai captar. Fizeram uma pesquisa muito interessante e perceberam que as pessoas, mesmo com os olhos fechados, a retina capta feixes de luz que passam pela pele das pálpebras e são reconhecidas. Seu corpo é sensacional. Você precisa entender isso e respeitá-lo. Mas tem um outro problema. Vou piorar um tiquinho. Por isso é que eu comento que aqui não é para quem quer resposta fácil de bolo. Não é para quem está só querendo pensar positivo para a vida melhorar. Quem me acompanha sabe que eu sou a favor das grandes mudanças internas, para que tenhamos grandes mudanças no mundo e dar trabalho, tá? E a pessoa que mais dá trabalho para você é você mesmo, na sua questão espiritual, na sua questão psíquica, emocional, na sua questão física, tá bom? Então, vou piorar um tiquinho. O que a gente faz? A gente, no modo geral, tá? A gente mexe no telefone, aí a gente põe o telefone do lado e vai dormir. Tem uma glândula dentro do seu cérebro chamada pineal. E ela funciona como se fosse uma antena captadora. Umas pessoas vão falar que a pineal vai captar energias, tem gente que fala que vai captar vibrações, mas ela também, entenda, o seu cérebro funciona com ondas elétricas. Elétricas, como se fosse uma luzinha fraquinha. E eu preciso deixar para vocês uma indicação top. A Netflix lançou uma série chamada O Corpo Humano. Fantástica. E o primeiro episódio fala sobre o sistema nervoso, fala sobre o cérebro. Por favor, assistam. 1 hora de duração, dá para assistir com família e vai aumentar o seu conhecimento científico, vai aumentar as informações que a ciência já consegue trazer para você. E é lindo porque você vai ter imagens, quando a gente tem imagens a gente guarda muito mais as coisas, ok? Então fica essa dica, para quem quer evoluir rapidinho fica como um para casa, combinado? Então a nossa glândula ela vai captar as energias, as ondas eletromagnéticas do nosso telefone, que fica a noite inteira nos backups da vida,
que fica a noite inteira nas atualizações e que funciona a noite inteira. Então, amor, não deixe o seu telefone perto da sua cabeça, perto do seu cérebro, esse órgão tão precioso para você na sua vida. Deixa afastado. Deixa no finalzinho do quarto, deixa em cima da cômoda distante. Gisele, isso é fácil ou difícil? Gente, é dificílimo. Ontem eu entrei para dormir, onde é que estava o celular de Luí, meu amado esposo? Do lado da cabeça dele, no criado mudo. E eu ainda disse, que coisa, de novo esse telefone aqui. E tirei e coloquei em cima da cômoda. Vocês estão entendendo? Não há comprovação científica séria que eu tenha lido, mas há já alguns indícios, até não é de uma indução, mas de um fator que juntado a vários outros pode gerar até câncer. Então, por favor, deixa afastado, você vai dar conta disso. Então, ó, celular pertinho, não pode. Luz do vizinho, não pode. Gisele, mas como é que eu vou pedir o vizinho para desligar a lâmpada? Não, amor, põe blackout na sua janela. Gisele, eu não tenho dinheiro. Compra papel craft na papelaria e ponha na sua janela. Mas cuide da sua saúde. E ó, já dormir direito por um mês vai diminuir até as suas rugas se você tem. Combinado? Então tem essa questão. Mas vou trazer ainda mais a questão do tempo para vocês. Tá bom? Tem algo que eu preciso ler para que vocês compreendam. Só um minutinho para eu achar aqui nesses slides, porque eu tirei do ponto. Vão pensando nas perguntas, se alguém quiser me fazer, Carlinha e Luiz já vão anotando. Tem uma passagem interessante de uma psicanalista. Ela se chama Maria Rita. Não é a minha amiga querida Maria Rita de Carmópolis. É uma outra Maria Rita, é uma psicanalista. Vou localizar o nome dela aqui para vocês. Opa, tô custando encontrar, me perdoe. Controle a ansiedade, amores, controlem. Maria Rita Kell. Tem um paciente dela que disse para ela assim, escutem. Nossa, eu percebo que eu vivo assim. Olha, vamos andar logo com isso para acabar logo. Para ir logo para casa, para dormir logo, para acordar logo, para começar a trabalhar logo de novo, para viver logo, para morrer logo. Entendam? Então nós estamos num mundo em que nós estamos fazendo, anda rápido, anda logo, vamos. Sabe essa pressa constante? Sabe essa sensação? Quem aqui é como eu que tem a sensação de que está sempre fazendo pouco? Ou está sempre fazendo menos do que deveria? Algo que demonstra uma ansiedade. Domingo de tarde. Nossa, o que eu fiz no meu final de semana? Nossa, amanhã já é segunda. O que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta disso? Olha essa ansiedade que já é a negativa. Consegue entender como é que isso tudo caminha e a gente vai desembocar em outro fator? Então, se eu tenho um tempo, em que tempo no capitalismo é o quê, gente? O que a gente fala? Tempo está atrelado a quê? Alguém sabe? Passava nos caminhões há uns anos atrás, assim. Tempo é? Alguém sabe? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, vamos logo. E aí eu te pergunto, o seu tempo é dinheiro? O que é o tempo de fato? E tem uma passagem que fala o seguinte, tempo não é dinheiro. Olha isso que lindo. Tempo é o tecido das nossas vidas. Tempo é o tecido das nossas vidas. Eu estou aqui há quase 1 hora, dando a vocês 1 hora da minha vida. Olha, não é lindo? E vocês estão aqui, quem está comigo desde o início até agora, está me dando 1 hora da própria vida. Consegue entender como isso é profundo? A partir disso, eu sei que é muito filosófico, mas a partir disso é começar a pensar assim, será que é aqui que eu quero gastar o meu tempo de vida? Gente, isso faz uma diferença.
se eu estou num emprego medíocre, que eu detesto, eu passo a entender que é o tempo da minha vida que eu estou dispondo, eu ganho forças para conseguir entender onde é que está o sentido que eu preciso buscar para a minha existência. Tempo não é dinheiro, porque dinheiro em si não é necessidade humana. Dinheiro é meio para se alcançar o que se deseja, ok? Dinheiro em si não faz nada, mas a gente usa o dinheiro no mundo capitalista para conquistar o que é necessário, para satisfazer as necessidades, ok? Tem um poeta, e ele é psicanalista também, Rubem Alves. Top ler Rubem Alves, porque a gente viaja, navega na forma dele escrever. E ele diz que quando ele está em aniversário de algumas pessoas, ele pergunta assim, quanto tempo essa pessoa não tem? Olha, quanto tempo essa pessoa não tem. Há mais ou menos uns 10 anos eu me pergunto isso. Então, quem está me acompanhando viu, 18 de maio eu fiz 44 anos, daí os cabelos brancos, né, gente? E aí, quando eu estava lá no restaurante do Evandro Silvestrini, em Oliveira, gente, fica a dica, não estou ganhando nada para falar da minha vizinha, Diane, nem para falar do Evandro, tá? Não sou patrocinada, mas é para falar assim, quem vier em Minas, dá uma passada em Oliveira, no restaurante do Evandro. O cara é peça rara, além disso a comida dele é espetacular. Então, quando eu estava lá e veio o bolo, cantou parabéns, a minha pergunta foi, quanto tempo eu não tenho? Eu não tenho mais 44 anos, eu já os vivi nessa terra. Então, quantos anos eu tenho? E a minha pergunta é, você que está me ouvindo sabe quantos anos você tem ainda nessa terra? Pode ser a melhor cartomante. Não tem como sabermos. Portanto, quando eu reconheço que tempo é tudo, o que eu tenho e eu não sei o quanto é isso tudo, eu paro para repensar os meus valores. Gisele, por que você está falando isso numa live que você está falando sobre ansiedade? Porque muitas das vezes o que a gente percebe é um ansioso não valoriza o tempo de vida que tem. O ansioso não faz com que os seus sonhos, a sua força física, a sua busca caiba em 24 horas. Ele quer fazer por 1, 2, 3 pessoas, ou ele quer fazer por si, como se fosse 3 dias em um. Consegue entender? Há então uma falta de realidade interiorizada. E isso é de muito sofrimento. Gente, é diferente de eu olhar uma pessoa que é lenta para produzir e que está no ritmo desgovernante. Essa pessoa poderia produzir mais, mas ela está preguiçosa ou doente ou ela tem algum outro entrave. Ali eu tenho um ritmo diferente, ok? Agora, tem gente que já está numa produção normal para si, uma produção satisfatória, mas existe uma cobrança interna de que deveria fazer mais. Aí vai uma pergunta sistêmica. Por quantos você precisa fazer? Será que sistemicamente a sua ansiedade não é um sintoma de que você está olhando para algum excluído da sua família? Gisele, isso quer dizer que é sempre? Não, gente, eu estou trazendo possibilidades, cada uma que leva para o seu coração. Reflete, deixa chegar, deixa acomodar e vai descobrindo, tá bom? A Zélia diz que lê um livro dele, O Voo da Gaivota. Isso mesmo, Zélia. Então, vamos entender. Se eu tenho o tempo como tudo o que é meu e a nossa vida é só de tempo, o resto é o que eu faço com ele. Consegue entender isso? Vou voltar só um pouquinho. Se alguém foi excluído, eu posso estar olhando para esse excluído porque não teve um lugar reconhecido no meu sistema e aí eu tento viver por uma fidelidade por mim e por essa pessoa. Eu compenso. É uma forma amorosa, mas infantil, tá bom? É nesse sentido que eu trouxe a questão sistêmica para vocês. Agora, só para dar um tiquinho de água na boca, eu vou trazer para vocês os tipos de ansiedades que existem. Agora eu vou entrar em transtorno.
tá? O que é transtorno? Estou saindo de uma ansiedade positiva, já citei aqui algumas coisinhas da ansiedade negativa, né? Mas agora de uma forma contundente. Não é a ansiedade positiva, aquela ansiedade meio que gostosa de uma expectativa, de algo que vai se realizar, mas é aquela ansiedade como se eu estivesse correndo do leão o tempo inteiro. Como se eu tivesse que lutar pela minha vida o tempo inteiro. Como se eu tivesse que vencer. Escutem isso do capitalismo. A gente mata um leão por dia. Quantas vezes a gente escuta isso? Isso virou emblema. Isso virou como se fosse, não é um jargão, mas é como se fosse uma regra. Não, eu acordo todo dia e mato um leão. Coitada da pessoa que está pensando assim. Não é muito mais fácil entender a vida de uma forma mais leve? Compreender que não precisa ser um leão e que você não precisa matar, veja o que de violência tem aí, né? Então, agora eu vou entrar com vocês numa questão assim, quais são os tipos de ansiedade como transtornos que existem? Transtornos aqui quer dizer, a pessoa já tem uma sensação de que ela tem que lutar o tempo inteiro, fugir o tempo inteiro ou ela está paralisada. Atentem. Quando eu falo com vocês que eu estou nesse grupo, eu tenho uma calcificação numa das minhas glândulas suprarrenais. O que é isso? Um tempo de ansiedade arretado que eu vivi. Eu tive síndrome de Burnout, síndrome de burnout. Meu corpo todo sentiu. A ansiedade está colada nessa síndrome. O meu corpo até hoje, recente. Eu preciso fazer uma suplementação constante para minha memória. E eu preciso fazer uma suplementação constante para os meus rins. Então, eu pago um preço de uma época da minha vida em que eu tinha consciência. Ai, essa dica é maravilhosa. Tem épocas das nossas vidas que a gente tem que ter consciência que não dá para sair daquela situação com pouco esforço. Tá bom? Então, é a época assim, eu já vi gente falar assim, Gisele, é o meu momento de ganhar dinheiro. Tá, mas você sabe quando é que vai acabar? Gisele, eu tô com um filho pequeno, eu tenho que conquistar, conseguir alguma coisa, é agora. Tá, mas por quanto tempo vai ser? E o que você está fazendo para tentar compensar essa correria sem fim? Vou trazer um termo que a gente vê muito. As pessoas falando assim, nossa, mas que peleja, né? A vida é uma peleja. Então a pessoa tem uma crença de que precisa sempre ser difícil, precisa sempre ter uma peleja. Diante disso, nós temos algumas doenças que vão se indexando à ansiedade. Vou trazer sim, deixa eu só passar o slide aqui. Quais são os tipos de ansiedade? Estresse pós-traumático. O que é isso? Aquela ansiedade depois que você passou por um assalto, um roubo, um acidente de carro, um susto muito grande. Então, houve um momento da sua vida traumático e depois que esse momento deixou de existir, o seu cérebro, o seu corpo, a sua alma ainda vive e reverbera como se estivesse voltando no tempo. Uma característica, após presenciar acontecimento traumático, a pessoa passa a reviver o evento. Então, no estresse pós-traumático, a pessoa sempre volta naquele momento de grande dor. Parece que eu estou no carro e o acidente está de novo. Ou parece que eu estou vendo aquela pessoa morta que eu amava tanto e que morreu de repente. Gente, o quanto de estresse pós-traumático a gente vai ter com Covid. A pessoa está viva num dia, no dia seguinte não está. Característica, considera-se um quadro agudo quando ocorre dentro de um período de 3 meses e crônico quando de maior duração. Sim, amor, ansiedade pode durar um tempo curto de um pico alto, a gente vai chamar de agudo, ou ela pode ser menor, mas mais constante por mais tempo. Então, se você está me ouvindo, você tem que se indagar assim, eu estou ansioso, eu estou ansiosa há quanto tempo? Gisele, é muito tempo que eu nem sei. É necessário que você já comece a se indagar. Desde quando? O que aconteceu na minha vida? E atentem, às vezes a ansiedade de agora, ela começou 2 anos antes. Só que assim, gente, o patamar da ansiedade não é que chegue agudamente como pós-traumático, tá? A ansiedade, às vezes, ela vai chegando, você se acostuma, ela vai chegando mais um pouquinho, você vai se acostumando com o seu estado de ansiedade.
Como é que eu sei disso, Gisele? Dê uma olhada para você há 5 anos atrás e veja se você não era mais tranquilo, mais tranquila. Se você não tinha uma sensação mais gostosa com a vida. Porque, gente, ansiedade não é só nervosismo, não. Ansiedade é uma perda de sentido da vida, tá? Ansiedade induzida por substâncias. O que é isso? O uso de determinadas substâncias que pode levar a um ou mais transtornos ansiosos. Os sintomas aparecem durante a intoxicação ou até um mês depois. Essa ansiedade pode ser de remédios que as pessoas tomem em dosagem sem acompanhamento médico. Então, pode ser uma ansiedade depois de corticoide, numa dose inadequada, ou depois de antibiótico, ou de barbitúricos, ou de antidepressivos, ou de ansiolíticos. Mas a gente ainda vai falar de substâncias como álcool, numa quantidade grande, em algumas pessoas maconha, cocaína, êxtase, qualquer substância que você faça uso por um tempo e foi além da capacidade de suporte do seu corpo. Entenda, um mês depois você pode estar nesse quadro de ansiedade negativa. Transtorno do pânico. Transtorno do pânico é terrível, né, gente? Crises súbitas de mal-estar, não é frescura, volto a dizer. Não é invenção da pessoa. Em geral, sem que exista um fator desencadeante importante. Os ataques se repetem e há alterações de comportamento associados ao medo de ter novas crises. No transtorno do pânico, normalmente é uma taquicardia muito grande, uma sudorese e uma certeza absurda de que está morrendo. E acontece em qualquer lugar. Muitas vezes a síndrome do pânico ela é desencadeada quando se está no coletivo, quando se tem muitas pessoas. Ou um lugar em que o seu cérebro, a sua mente, não vai conseguir produzir uma sensação de que é possível encontrar uma saída. É assim, agora eu morro, agora não tem conserto, agora não tem para onde eu ir. É uma sensação de paralisação e de uma morte súbita. E é da pessoa sofrer horrores e é tão ruim que a pessoa depois ela desenvolve um quadro secundário que é eu não vou mais sair, eu não vou mais interagir, eu não vou mais porque eu tô com medo daquela crise acontecer novamente naquele lugar. Conseguem entender? Ok? Transtorno obsessivo compulsivo. Quando eu digo para vocês isso tudo, eu estou dizendo dos transtornos dentro da ansiedade. E vocês imaginam que a ansiedade é como se fosse um título de um livro, ok? Cada transtorno eu estou trazendo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada transtorno é como se fosse um capítulo do livro. Se é capítulo, tem um monte de informações lá dentro. Estou só dando para vocês um sumário rapidinho, tá bom? Transtorno obsessivo compulsivo, presença de pensamentos obsessivos e necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los, como lavar as mãos repetidamente. Vou dar um exemplo. A pessoa tem sempre pensamento ruim, negativo, é tipo assim, eu tô sentindo que fulano vai morrer. Eu tô sentindo que a pessoa que eu amo vai morrer. Eu sinto que ela vai morrer. Ah, tem um filme legal na Netflix, chama Toque Toque, amor. Toque Toque. Claro que eles levam um pouquinho pro lado da comédia, mas vale a pena pra você entender um pouquinho, tá? Nas questões de ansiedade. Já é uma outra visão, assim. E tem que colocar depois nos stories, que tem gente que vai gostar de saber. E a gente pode pensar que no transtorno, se é obsessivo compulsivo, eu tenho uma obsessão no pensamento. Então eu sinto que aquilo vai acontecer. E aí a pessoa pensa que ela tem que fazer algo para inibir que aquilo aconteça. Nem sempre é consciente, tá, gente? Então, por exemplo, eu lembro de eu atender um jovem, ele tinha 12 anos na época, ele falava assim, Gisele, eu preciso te contar uma coisa, mas você não vai contar pra ninguém. Antes de eu sair do banho, eu tenho um ritual. Eu preciso jogar tantos esguichos de água com a mão no chão, na parede e no teto, para que eu possa sair em segurança do banheiro. Eu me lembro de uma outra paciente que ela tinha que se ajoelhar dentro do banho, debaixo do chuveiro, e ela tinha que fazer uma oração específica, porque senão, ao sair, aconteceria um mal na sua família. Lembro-me de uma outra paciente que ela repassava
tudo aquilo que ela havia conversado durante um determinado tempo para saber se ela tinha usado ou não alguma palavra que depôs-se contra ela ou contra alguém. Conheci uma pessoa que lavava todas as vasilhas, limpava a pia, punha todas as vasilhas limpas de novo na pia, lavava, passava água fervente para depois enxugar e guardar. Então e não é frescura. Não é frescura. Vocês imaginem uma mente que diga para a pessoa assim: se você não fizer isso, algo que você teme vai acontecer. Nessa veracidade. E a pessoa, para diminuir essa obsessão, numa tentativa de não se conduzir para um lugar negativo, ou não sofrer, ou não fazer alguém sofrer, realiza aquilo. Então, já vou responder, não sei se teve essa pergunta. Amores, muitas vezes, nesses platôs, eu vou chamar de platô, tá? Tem uma ansiedade normal, uma ansiedade positiva. Eu tenho um platô número 1 que dá para tratar muitas vezes só com psicoterapia e com substâncias naturais, com profissionais competentes, tá? Eu tenho um platô número 2 que muitas vezes precisa já de medicação, precisa de psicoterapia, precisa de outras intervenções. E eu tenho um platô 3 que sem medicação não resolve. Precisa de um médico acompanhando. Precisa de ajuda farmacológica, tá? Porque isso ajuda muito. Então, eu tenho o transtorno obsessivo compulsivo, depois eu tenho as fobias, estão dentro de ansiedade. Medo excessivo e irracional revelado pela presença ou antecipação da presença de um objeto ou situação que causa pavor. Exemplo, fobia de animais, de sangue, de altura, de doenças. Fobia. Eu não consigo lidar com aquilo. É insuportável. Eu não consigo ver sangue que eu me desespero. Não é que eu desmaio pro pra lá. Resolveu, desmaiou. Não, eu não consigo lidar. Há um desespero, há um desequilíbrio, há uma falta de controle diante daquilo que não é medo. Medo a gente consegue suportar, gente. Fobia não. Não, eu costumo dizer assim, quando é fobia, não é o medo que está dentro de mim, eu é que estou dentro do medo. Vocês entendem essa diferença? A ansiedade generalizada, o transtorno da ansiedade generalizada. Quando a ansiedade flui ao longo das horas, dias e meses, a pessoa não sai da ansiedade. Porque tem gente que está numa montanha russa. Olha, vamos pensar. O transtorno do pânico é um platô máximo de ansiedade, depois a pessoa sai, tá bom? O estresse pós-traumático, hoje a minha língua está embolando. O estresse pós-traumático é aquele que aconteceu algo, eu fico nesse platô de sofrimento e depois eu vou saindo dele. A generalizada, não. Você começa numa ansiedade, ela sobe no platô e ela fica frequente na sua vida. E você não se dá conta de que você está ansioso além da conta, além do necessário. Já não é nem platô 1, a gente pode pensar aí no 2 para 3. Há uma preocupação excessiva e incontrolável, geralmente associada a tensão muscular, insônia e irritabilidade. Eu não li os sintomas ainda, vou ter que deixar isso para a próxima semana. Gente, sentados. A lista do que a ansiedade provoca, por isso agora vocês estão entendendo que a ansiedade é um estado. É como se fosse um estado de espírito, mas não só espírito. É uma é um estado de espírito, um estado psíquico associado a um estado corpóreo, fisiológico, tudo junto, às vezes misturado. E a fobia social? Tem essa ainda, medo persistente de situações em que a pessoa acredita estar exposta à avaliação dos outros ou de se comportar de maneira vergonhosa. Na fobia social, eu não consigo interagir com o outro. Eu me lembro de uma paciente que ela tinha fobia social, ela falava assim, Gisele, eu não vou almoçar nem jantar na casa de ninguém. E eu investiguei porque ela falou, eu tenho um medo absurdo de errar os talheres. Gente, não era classe A, não. Era saber usar garfo, faca, saber usar um guardanapo de papel,
e servir adequadamente o prato. Não estou falando de taça para vinho, taça para água, taça para champanhe, talher para ostra. Não, eu estou falando do mais simples. Ela falou, eu não consigo. Eu já estive em vários lugares em que, na casa do meu namorado, por exemplo, eu estava com fome, me chamaram para almoçar. Eu achei que eu ia chegar lá e já teriam almoçado. Eu fui só para dar um recado. Eles me chamaram, eu falei que eu não tinha fome. E aí meu namorado falou, então fica. Eu fiquei com fome, só fui comer no lanche da tarde, porque eu já dou conta de pegar o pão e de comer, porque no almoço eu não me permito. E aí, gente, fácil ou difícil passar por isso, ok? Eu vou precisar, amores, dizer só assim, para a gente finalizar essa noite e deixar a parte 2 para a semana que vem. As perguntas estão guardadinhas aqui já, tá? Os efeitos da ansiedade, elas atingem o corpo no cérebro, no fígado, no sistema reprodutor, no coração, no estômago. Então, eu posso dizer que a ansiedade atinge o ser humano como um todo. E sim, insônia está associada. Então, a gente vai olhar um tanto de coisas aí, um tanto de situações e de sintomas para a gente entender como a ansiedade se manifesta e quais são as soluções possíveis. Gisele, você vai trazer uma solução única? Não. Gisele, você vai trazer a solução das soluções? Também não, porque isso não existe. O que eu posso trazer para você é o que eu conheço, o que eu já li, o que eu já estudei e que eu vi que funciona para algumas pessoas. Você vai criar o seu jeito e você vai experimentar. Coloque a sua ansiedade como a sua passageira de vida ou como a sua mestra. Ou coloque a sua ansiedade como aquele, eu não vou falar encosto não, tá? Mas como aquele parceiro indesejável. E que se você não conseguir olhar para ela e descobrir o que é que ela tem ali ensinar, você vai ficar refém, ok? A ansiedade é uma oportunidade. Se tem cura, difícil responder. Posso falar que tem controle. Controle tem. A pessoa que ela tem uma tendência a ser ansiosa, eu acho que ela tem essa tendência a vida toda, mas tem controle. Eu vejo por mim, eu passo tempos de uma ansiedade sob controle. Eu começo a perder o controle, eu começo a ver que tem coisas acontecendo, eu tenho que ficar atenta, descobrir o que está acontecendo, o que está causando. Não é atacar, mas é diminuir os sintomas. Agora, se tem cura, só se for, por exemplo, uma ansiedade simples, uma ansiedade mais tranquila. Aquela ansiedade, assim, é momentâneo, começou a sair da positiva e entrou na negativa, tá fácil de voltar. Mas considerando aquilo tudo que eu li para vocês, que eu conversei com vocês hoje, sobre o tempo, sobre a sociedade capitalista, sobre essa correria que nós estamos vivendo, estamos imersos no capitalismo. É como se a ansiedade fosse um produto da forma como nós vivemos, da forma como nós interagimos. Não só uma doença psicossomática, uma doença neuronal, uma doença física. O que eu convido vocês, amores, é que vocês olhem como um todo. Não vamos olhar só uma coisinha. É só do cérebro. É só da sociedade. Não. Nós somos muito mais do que isso. Ok? Então, me despeço dizendo para vocês assim, eu gostei dessa primeira live sobre ansiedade. Gostei porque eu consegui trazer para vocês algumas informações importantes. E já deixo o convite para a semana que vem, quarta-feira, 20h33, Papo Psi Ansiedade, o segundo momento, para a gente aprofundar nos sintomas e para a gente já começar a pensar nas soluções, tá bom? Por que eu não vou render ansiosas, essa live hoje? Porque eu acho muito cansativo. É um assunto denso, é um assunto pesado, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pessoa aqui que eu preciso responder alguma coisa mais simples. Todas as perguntas foram anotadas, né, Luí? Todas, né? Alguma coisa que eu preciso responder? Gente, delícia, amei, gratidão, maravilhosa. Adorei vocês falando isso. Coisa boa. Eu vou responder a pergunta, viu, Tamila? Tem uma ligação assim, como se fossem quase irmãs gêmeas, ansiedade e depressão. Uma coisa absurda. Você vai ficar pasmo de saber.
Pânico, Adriane, pânico tá dentro, citei hoje, tá bom? Consegui falar isso hoje. Claro que tem criança ansiosa, nós vamos falar um pouquinho mais disso, porque as crianças são fruto dos seus pais e já estão nesse mundo capitalista. E o que tem aumentado muito a ansiedade das crianças, gente? Olha, estão imersas a um campo de conhecimentos e informações que não conseguem filtrar. Muito disso aí é de nós pais não conseguindo educarmos adequadamente, infelizmente, ok? Vou só trazer uma questão importante. Eu não acho que alguém tenha que se acostumar com ansiedade. Eu não acho que alguém tenha que se acostumar com depressão. Eu acho que as pessoas precisam pensar no que é possível de ser feito para que se diminua e se controle. E tomara que tenha cura. Não posso dizer que vá ter, porque eu não sou charlatã, nem gurua, nem estou na vida de ninguém a não ser a minha. Mas já vi gente falando que conseguiu cura. Não tem como eu vender isso para vocês. Tá bom? Amores, beijo, paz profunda nos seus corações, gratidão pela presença, convidem pessoas e tá faltando menos de 100 pessoas para eu ter 4.000 pessoas comigo. Por favor, se puderem, convidem, tá bom? Fiquem em paz, uma ótima noite, respirem. Vou ver o que eu posso trazer de muitas dicas e possibilidades para que todos nós possamos lidar com as nossas ansiedades, possamos talvez controlar, mas aprendermos a conviver sem tanto sofrimento com esse termômetro que nos diz que muitas vezes é melhor parar do que seguir, é melhor modificar, é melhor rever e que possamos ser mais humanos, menos máquinas, tá bom? Beijo de paz profunda com aroma de algodão doce que toda criança adora. Fiquem em paz.